Olá, esse é o canal Paz e Bem e esse é o Caminhos do Espiritismo. Nós somos os Sejus e estamos aqui reunidos para a continuidade do estudo de A Gênese. Agora no capítulo 6, com Elias Moraes, que é sociólogo e membro do Sejus, que é intitulado Uranografia Geral. Então nós vamos começar esse bate-papo, vou passar a palavra aí para o Elias, para a gente começar a conversar. Essa vai ser a primeira parte de 2 programas. Tudo bem, Elias? Tudo bom, Carla? Olá, pessoal. Quem estiver nos acompanhando, é um prazer, viu? E aí, Carla, eu quero começar dizendo assim, olha, tá vendo? Você falou que eu sou sociólogo, né? Eu precisava ser físico para discutir isso aqui. Ou astrônomo, né? Porque esse capítulo é muito delicado. Ainda bem que eu tenho um estudo na área da física, porque foi minha primeira opção de curso no passado, né? E eu fiz metade do curso de física, sempre fui apaixonado por essa área, li muito sobre astronomia, até hoje leio muito, porque é uma área que me fascina. Mas, na época, por impossibilidades materiais diversas, eu não pude concluir meu curso de física. Então, uma área que me fascina. Quando você me falou que era para discutir isso, fiquei feliz. Porque se eu fosse só com estudo de sociologia, não daria para discutir isso mesmo, né? Mas, que bom. Eu quero começar dizendo uma coisa, Carla, que assim, eu acho que não sei como é para você, né? Para muitos ela é desconfortável, né? E eu confesso para você que não é fácil para eu dizer isso no meio espírita, que é um meio assim, a gente tem nossas crenças, nossa fé, né? Eu digo assim, olha, a Gênesis é o livro mais delicado que tem para a gente estudar e refletir sobre ele, porque Kardec elaborou esse livro em 1866, 67, né? Um pouco antes, até publicar no início de 68. Então, assim, os conhecimentos daquela época eram muito diferentes de hoje. Então, Kardec ainda usa a teoria da geração espontânea. A astronomia que ele usa é do século XIX, do início do século XIX. Não havia ainda o avanço que houve na compreensão da física, como a gente tem hoje. Então, assim, a gente tem que ler a Gênese com esse cuidado, né? Que os conceitos, principalmente aquilo que Kardec usa de científico, espírita não gosta que a gente use esses termos, não, mas eu não sei como dizer. Sofreram muitas mudanças, né? Então, muita coisa que a gente lê na Gênese, o mundo da ciência hoje trata inteiramente diferente. Eu sei que algumas pessoas no nosso meio entendem, e assim, eu entendo que isso é uma visão que a gente tem religiosa do espiritismo, né? Que os espíritos não poderiam se enganar, que isso é uma obra que foi supervisionada por Jesus e que, portanto, não poderia haver, né, coisas assim que possam ficar superadas. Eu não vejo que é por aí. Eu vejo assim que os conhecimentos foram modificando e o próprio Kardec previa que a gente teria que ter esse trabalho de estar atualizando o espiritismo em função das mudanças que vão inevitavelmente acontecendo na ciência. Então, para mim, a Gênese é o livro mais delicado, porque a gente precisa fazer essa contextualização com a realidade presente, sob risco de a gente falar bobagem. Uma vez eu vi uma palestra, né, eu até uso isso no início, na introdução do livro que eu estou publicando, eu vi uma palestra que o colega foi explicar um trecho da Gênese. Eu fiquei tão sem graça, porque qualquer pessoa que tinha um estudo de nível de segundo grau veria que tinha alguma coisa ali que precisava ser revista, né, no que o colega estava explicando, com tanta devoção a partir do texto da Gênese, como informação dos espíritos superiores, né? E eu fiquei percebendo assim, olha, uma pessoa que tem um conhecimento mínimo de ciência sabe que não é bem assim, né? Então, para mim, é o livro que a gente tem que tomar mais cuidado, é a Gênese, sabe? Então, aqui, por exemplo, quando ele fala... e outro ponto que é importante situar. Isso aqui, inclusive, esse capítulo foi inteirinho escrito, ou, vamos dizer assim, olha, psicografado, tá? Por um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era astrônomo, que era o Camille Flammarion. Então, o Camille Flammarion, até mais tarde, ele vai falar assim, olha, eu não sei até que ponto era mediúnico, até que ponto era meu, né? Ele vai levantar essa dúvida depois, mas, assim, e o que coloca a gente também diante de uma reflexão sobre o processo mediúnico, né? E sobre o papel do médium na comunicação, que Kardec analisa muito bem, por sinal, no livro dos médiuns. Então, assim, é preciso que a gente contextualize tudo isso para a gente não ter receio
de relativizar o conteúdo desse capítulo em particular, mas eu diria que de toda a Gênese. Aliás, eu particularmente me permito fazer isso com toda a obra kardeciana, né? De a gente relativizar isso ao contexto do século XIX, da época de 1850, 1860, né, até 1870. Então, eu acho que é muito importante situar. Porque quando ele fala do espaço e do tempo, o espírito Galileu Galilei, né, ele está usando ainda a física de Galileu Galilei. Tá? Ele não está aqui avançando no tempo para entrar no que a física relativística apresentaria no início do século seguinte. É importante a gente entender isso. Quando o Galileu Galilei e o Camille Flammarion mesmo levanta a dúvida, né? Até que ponto é Galileu falando, até que ponto é ele falando pelos conhecimentos de astrônomo que ele tinha. O Camille Flammarion admite essa possibilidade de ser um composto, digamos, a quatro mãos ou a duas mentes. Galileu Galilei inspirando e ele escrevendo com os conhecimentos que tinha. Então, assim, quando ele fala de espaço e de tempo, a gente tem que ter claro que ele está falando de espaço e tempo da física de Galileu Galilei, da física de Isaac Newton. Era um tempo que era linear, é algo que a física hoje questiona, né? Será o tempo linear? Né? E o espaço, o que é o espaço? Kardec faz uma reflexão sobre o espaço infinito, lá no Livro dos Espíritos, e essa é uma das grandes indagações que a física tem hoje. Como é que se concebe um espaço que seja infinito? Do ponto de vista da matemática, da própria filosofia que Kardec usa para compor o Livro dos Espíritos, parece que realmente não há como não pensar o espaço como infinito. Mas parece também que pensar o espaço como infinito é tão complicado, porque o que é infinito? Infinito é algo que a gente também não compreende, né? Só um minutinho. Infinito é algo que a gente não compreende. Então, a gente precisa estar muito claro que a gente está lidando com conceitos que há muita controvérsia em torno deles. Quando fala de matéria, o que era matéria no século XIX? Até a própria definição que consta aqui, ela não leva em conta, aliás, a que consta no Livro dos Espíritos, ela não leva em conta as apresentações de Isaac, as complementações feitas por Isaac Newton. A matéria que ele apresenta ainda está bem aristotélica, está bem na filosofia clássica grega, porque Isaac Newton vai mudar muito o conceito de matéria quando ele entra com o conceito de massa. E a gente tem que entender que esse conceito não foi apropriado na obra kardeciana. Kardec não era físico, e a gente tem que ver isso com muita tranquilidade. Kardec era um pedagogo, entendia muito de ciência, muito de filosofia, por autodidatismo. Então, a matéria de que se trata aqui é uma matéria que não incorporou sequer o conceito de massa da física newtoniana. Quanto mais o conceito de matéria que nós temos hoje, a partir da conclusão de Albert Einstein, que é uma conclusão matemática, que matéria e energia estão relacionadas na medida em que a matéria é energia condensada e que a energia é matéria expandida. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente lê a Gênese, sabe, para a gente não ficar preso aos limites da física do século XIX e deixar de aproveitar o que a gente pode expandir de compreensão do espiritismo a partir do que a ciência tem trazido, em particular no século XX, com a física relativista do Einstein ou com a física quântica, que apresenta um outro conceito de matéria. Matéria, hoje, na física, não é mais compreendida como era compreendida na época de Allan Kardec. Né? Energia e matéria estão profundamente relacionadas. E aí vem em seguida o outro item sobre as leis e as forças. E aqui também cabe a gente situar, contextualizar, entender isso aqui sob o olhar da época que foi escrita. Né? Há hoje uma reflexão a respeito dessa questão das leis, porque de certo modo, uma influência do direito sobre as ciências naturais, era uma influência muito forte na época, que via tudo como leis de Deus, leis divinas, e que, portanto, as coisas funcionam assim. Então, de certo modo, está apropriado na doutrina espírita também, quando Kardec fala de leis, e estende isso, inclusive, para o mundo da moral. Né? E força. O que era força naquela época? Isaac Newton vai mostrar a força no sentido, por exemplo, no sentido gravitacional, que é uma força que até hoje está sendo estudada. Nós vimos aí discussões recentes no campo da física,
onde se procurou detectar a força da gravidade através de instrumento, né? Então, assim, é algo que, do ponto de vista da filosofia e da ciência do século XIX, está aqui presente, mas a gente tem que ter o cuidado de lembrar que muita coisa mudou desde então, né? Quando o Camille Flammarion / Galileu Galilei falam aqui da criação primária, é muito interessante a descrição que ele faz. E essa descrição que ele faz é da época. O Galileu, o Camille, né, eles até fazem uma colocação que é muito curiosa. Eles falam, imagina tudo no começo, né? Os mundos, os sóis, tudo isso estático. E, de repente, tudo começa a se movimentar. Bom, hoje o conceito de criação é totalmente diferente, né? Desde que o Hubble descobriu que o nosso universo está num processo de expansão, que a gente não sabe exatamente qual que é a causa disso, né? Criou-se a teoria do Big Bang, que é uma maneira de explicar por que está tudo se expandindo assim e que a gente não entende às vezes. Então, hoje, é claro, o universo está se expandindo sim. Isso é uma observação que os experimentos têm ratificado um depois do outro, né? E a única explicação para isso é que o universo tenha criado a partir de um momento inicial, onde tudo estava muito contraído, tudo muito concentrado em algum lugar do espaço, de onde teria se originado, então, a possibilidade do Big Bang, que é vista hoje como a teoria que melhor explica o que a gente observa no espaço, né? Então, a teoria do Big Bang nem de longe está contemplada na obra kardeciana. E a gente tem que ver isso com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Eu creio que esse não é o principal objeto do Espiritismo. O Espiritismo não vê ao mundo para explicar essas questões. O Espiritismo nos ajuda a compreender melhor essas questões. Mas a gente não precisa ter receio de constatar que uma determinada explicação, nesse momento, ela não atende mais, né? Então, quando Galileu Galilei / Camille Flammarion apresentam esse modelo de criação, eles estão apresentando esse modelo de criação a partir daquela perspectiva da mecânica que era da época anterior a Newton, inclusive, que é aquela... Aliás, Newton é quem melhor descreve essa pesquisa, né? Do relojoeiro divino, que criou uma máquina perfeita e essa máquina funcionava em plena harmonia. Esse criador, causa primária de todas as coisas, segundo o René Descartes vai colocar assim, né? É o que a gente chama de Deus, né? Inteligência suprema, inteligência acima de todas as inteligências, que é capaz de criar algo tão perfeito quanto o universo, com tudo que nele está contido. Então, essa criação universal vai ser explicada assim, como uma grande máquina que foi colocada em movimento a partir de um dado momento, e é essa teoria que está aqui contida na Gênese. A gente tem que ver isso com muita tranquilidade e entender que naquela época nem seria possível, materialmente impossível, imaginar o que vem depois, por exemplo, com a teoria do Big Bang, né? E aí vem os sóis e os planetas, tudo isso muito bonitinho. Chega o Camille, mas o Galileu consegue, inclusive, perceber a destruição sucessiva dos mundos, dos sóis, a renovação que acontece no universo, né? Mas ainda dentro desse modelo clássico de análise. Então, isso a gente tem que ter muita tranquilidade. Os satélites, né, tem uma colocação que é interessante, a teoria, a tese do João Bobo, né? Que é o bonequinho que sempre fica com o mesmo lado por conta da densidade, eles apresentam isso aqui. Então, assim, olha, são conceitos que existiam naquela época e que hoje, lendo a Gênese, é preciso a gente estar atento a esses detalhes. Aí você vai falar, Elias, mas eu não sou cientista, eu não sou físico, eu não sou astrônomo, e agora o que eu faço? Né? E a nossa realidade é essa, a gente não é isso. Então, assim, não tem problema, né? Mas a gente só tem que ler com esse desarmamento interior para perceber que o foco do Espiritismo é na renovação moral do ser humano. E que essas são questões acessórias. No grupo do Sejus, a gente estava discutindo hoje isso, né? E o que são questões principais e o que são questões acessórias. Eu diria que essas são questões acessórias, questões que a gente procura explicar pela ciência para que o Espiritismo continue sintonizado com o conhecimento científico de cada época. Então, mas né? Há quem acredite que nós temos que
ficar preso lá no passado. Eu penso que não, a gente pode, com tranquilidade, entrar nesse momento, discutir essas coisas pelo hoje, sem receio, porque eu acho que o Espiritismo se engrandece com isso. Legal. Eu queria fazer uma observação no seguinte sentido. Para a gente, como você disse que você viu uma palestra e a pessoa estava dizendo coisas muito anacrônicas, tem uma sugestão. Eu tive contato com este material através dos ensinamentos das aulas à distância da Dora, que a gente chama de Pampédia Flix, mas é da Universidade de Pampédia, que é um material do professor João Canali, da Federal do Rio de Janeiro, que se chama, se não me engano, Oficinas de Astronomia. E ali o que ele vai, na conclusão dele, ele já começa com uma pergunta básica: ato de fé ou conquista do conhecimento? E aí ele vai passar pelos modelos de sistema solar, ele vai passar desde o modelo geocêntrico de Eudóxio, aí depois ele vai para o heliocentro de Aristarco, ele vai para o Ptolomeu, que é o geocêntrico de novo, a astronomia medieval. Depois ele passa por Copérnico, aí acho que tem um outro que eu nunca sei falar o nome deles, Tichônico, será que é isso? Tichônico, depois ele vai para Galileu, Kepler, que é importante a gente não esquecer, e aí ele vai chegar no Newton. Então, com isso, se a gente lê só, é uma obra extensa, acho que tem quase 200 páginas, 170 e poucos, mas se a gente conseguir ler só essa conclusão, a gente já atualiza, e eu acho importante, a Dora constantemente nos dá essas atualizações intelectuais, a gente atualiza essa obra de Kardec e vê que ainda assim ela é muito progressista. Embora não seja uma questão central, nós espíritas sabemos que é importante que nós tenhamos conhecimento um pouco de tudo, né? Atualiza até Isaac Newton, né? Até Newton. Ele atualiza até Albert Einstein, ele atualiza até Maxwell, ele atualiza até Schrödinger. Eu creio que não, ou atualiza, não sei, eu não conheço o material. As biografias que ele coloca nesse material, se não me engano, são Copérnico, Galileu e Newton. E Newton, isso, que é a física que Kardec usa. Né? Kardec usa essa física com alguma limitação na física newtoniana, porque ele não usa o conceito de massa, né? E que é fundamental na compreensão de Isaac Newton. Tá? Então, é só isso, sabe, Carla, que eu acho que a gente, estudando Espiritismo, tem que prestar atenção e se dar conta. Né? Aqui nós temos um conhecimento que está marcado, está datado em 1865. Né? Ter isso com tranquilidade, não ter receio de fazer as reflexões que a gente precisa no sentido de verificar de que maneira a física atual nos ajuda a ampliar esse horizonte. Isso é muito feito no Espiritismo hoje, sabe, Carla? Eu só acho que de maneira, às vezes, um pouco precipitada. Você já viu quando se fala no Espiritismo e física quântica? Eu acompanho... Já prestou atenção? Eu vejo que fala, mas eu acompanho um pouco a questão da física quântica, até porque eu vejo tem algumas falas aí que podem suscitar um determinado misticismo. Então, eu acho que esse assunto é estudado por quem está na área de forma muito séria e a partir disso nós temos que ler. Então, eu não me sinto confortável de falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Tem até um material que chama assim, ó, a babaquice quântica. Né? Tem? Por quê? Porque é tanta coisa desinformada que se diz usando física quântica, inclusive no meio espírita, que a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, olha, eu diria que nós precisamos que os nossos amigos que são físicos, nós temos uma associação de físicos, uma associação espírita de físicos no Rio de Janeiro, a gente precisa convidar esse pessoal para trazer as observações deles, as conclusões deles, as novas correlações que são possíveis hoje, sabe, para a nossa realidade. Com certeza essas pessoas têm muito a contribuir. Eu tenho um irmão que é físico, né? E ele atua exatamente no caminho da física quântica. Então eu sempre troco muita ideia com ele, porque a gente que está estudando essas questões, a gente tem que estar, de alguma maneira, tomando cuidado com o que a gente diz, né? E ele me ajuda muito nessas observações, porque ele conhece de física e conhece de espiritismo, né? Então, é muito interessante. Eu acho que, mais do que nunca, sabe, a gente precisa recorrer a quem entende desses assuntos e pedir que essas pessoas nos ajudem a fazer essa contextualização. Tem um livrinho importante do Otacílio Rangel, que ele fez um livrinho interessante discutindo a parte primeira do Livro dos Espíritos. Né? Então, ali ele procura fazer esse contraponto entre a época de Kardec e o que a gente tem de física hoje.
O Otacílio, a meu ver, assim, aí entra bem o terreno da opinião de cada um, né? Diz que opinião e nariz cada um tem o seu e que é bom a gente respeitar o nariz de cada um. Eu vejo, assim, na maneira como o Otacílio trabalha, uma preocupação em validar o texto espírita, em não colocá-lo sob discussão em momento algum. Bom, a perspectiva que eu adoto é outra, você já sabe disso, né? Eu acho que a gente não tem que ter receio de colocar o texto espírita em discussão. O espiritismo, a meu ver, é muito mais que a obra kardeciana, ele transcende a obra kardeciana, a meu ver, né? E ele é muito mais uma proposta do que um texto sagrado. Então, eu acho que os nossos amigos que estão hoje nas diversas áreas da ciência precisam, tanto quanto possível, nos ajudar nesse trabalho de contextualizar o espiritismo com a ciência do século XXI, com a quantidade enorme de informações que a gente já tem, sabe? E que a gente precisa estabelecer esse olhar atualizado para que o espiritismo realmente possa ser uma força transformadora do mundo, né? E não apenas uma religião situada no século XIX, como às vezes a gente quer fazer. Legal. Bom, como é que a gente continua? Eu perdi o tempo, para variar um pouco, eu esqueci de marcar o tempo. Eu acho que desse assunto aqui, eu acho que a gente pode deixar para o próximo, né? Porque senão a gente vai estourar o tempo. Porque aqui entra outros assuntos que eu diria são ainda mais complicados e eu não gostaria nem de começar nesse programa de hoje, né? Eu acho que a gente pode fazer no próximo, porque esse capítulo realmente é muito delicado. Ele vai entrar agora na questão dos cometas da Via Láctea, das estrelas, né? Ele ainda usa o conceito de estrela fixa. Então, assim, e a gente tem muita coisa para discutir. Eu acho que é melhor deixar para o próximo, porque é realmente um terreno muito complexo e a gente conversa melhor no próximo, eu acho, sabe? Então, Se tiver gente, alguma questão em relação a isso aqui que você queira pontuar para a gente trabalhar melhor, às vezes a gente aproveita alguns minutinhos ainda. não, eu vou pedir para a gente se despedir. Vou lembrando cada um de vocês, se vocês puderem, curtam, compartilhem, se tiverem condições, façam uma doação solidária ao canal. Esse é o Caminhos do Espiritismo com o Sejus, e eu vou passar para as considerações aí finais, para a despedida do Elias. Nós voltamos num segundo programa com esse capítulo. Ok, então um abraço para todo mundo e, pelo amor de Deus, não desistam de mim, tenham paciência comigo. Essas questões que eu levanto, eu realmente acredito que são importantes para a gente, né? E eu confesso, assim, olha, eu digo para mim, eu leio muito, eu me considero uma pessoa que lê muito ciência, valorizo muito ciência, e realmente eu não acredito que o espiritismo tem um caminho que não seja, está cada vez mais integrado à ciência. A ciência de hoje, sim. Eu sei que tem gente que fala, não, o espiritismo tem sua ciência própria, eu não acredito nisso. A ciência que Kardec abraçou era a ciência do mundo mesmo, e é com ela que a gente tem que caminhar, é como eu compreendo. Paciência comigo que a gente vai longe. Um abraço, muita paz. Um abraço, gente. Esse é o Paz e Bem. Obrigada, é o Caminhos do Espiritismo, e nós somos o Sejus. Até mais.